Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Sinara? Tudo bom, Sandro? Um prazer estar aqui com você, hein? Prazer é todo nosso. Você, me diga, Sinara, você mora em Brasília, no Plano? Eu moro em Brasília do Grande Colorado, uma área de condomínios, Ah, sim, que legal. mais um caminho de Sobradinho. Mas você é natural de onde? Eu sou nascida no Ceará, mas cresci parte no Rio e estou aqui há 17 anos. É que eu sei que você é de outra região e estou para te perguntar isso. Que legal, é É, bom que dá uma riqueza de cultura, né, Sinara? eu acho que eu sou assim, agora vou ter que anexar, né? Mas eu me sinto um pouco, me sentia cearoca, agora tem que anexar aí o brasiliense nesse autoentendimento. Que legal. Então, pessoal, a gente está nessa live aqui, eu não sei se é a última ou penúltima da feira, que a gente prorrogou, como a gente tem anunciado aí, até o dia 2 de maio, a Fargo, então vamos continuar acessando arteplena.arte.br. E essa é uma live que a gente estava aguardando muito, assim, quero agradecer muito a Sinara Barbosa. Já tem um tempo que a gente está nesse namoro, assim, tentando fazer alguma coisa, uma conversa, uma roda de, de produção, etc., né? Falar sobre curadoria, sobre mercado, sobre produção e escoamento, essas coisas. E agora, felizmente, deu certo, né, da gente se encontrar aqui através da feira. Eu vou fazer uma apresentação para vocês, eu vou ter que ler, porque o enunciado é grande, porque essa moça trabalha bastante, viu? Olha só, a Sinara é professora adjunta do Departamento de Artes Visuais da UNB, curadora e pesquisadora de arte contemporânea brasileira, idealizadora e coordenadora do projeto Plano das Artes, um projeto que a gente vai falar bastante aqui, ela vai mostrar muita coisa para a gente, que é bem legal, que envolve a produção artística no DF. Esse projeto é voltado para o desenvolvimento e fortalecimento do sistema das artes envolvendo circuitos por espaços autônomos de arte do Distrito Federal, formação de arte educadores e produção artística. Ela foi diretora e curadora do Espaço Cultural Elefante, Centro Cultural, é homenageada pelo Prêmio Vera Brant em 2019, membro do Comitê de Indicação do Prêmio PIPA 2019. Em suas pesquisas, ela se interessa por produção artística de revisitação crítica à história da arte, poéticas arquivísticas de coleção e memória, e dentre as pesquisas mais recentes, decorrentes de estudos curatoriais, estão a mediação educativa em espaços expositivos associados às práticas institucionais. Então, muito legal, que eu vejo que você está ali enfiada nos temas que estão em consonância com as coisas que são necessárias falar nesse momento, né, Sinara? Creio que sim, creio que sim. Acho que, enfim, a gente vai transformando também as percepções, as observações, né, o desejo de estudo, de pesquisa, né? Mas antes assim, eu queria te agradecer imensamente aí o convite, dizer que é com muita felicidade que eu estou aqui, enfim, agradeço a paciência também aí até a gente ajustar a agenda, saudar toda a equipe, a Vanessa, vocês que realizam aí esse evento, né? E a gente sabe quem realiza que é muito prazeroso, enfim, mas também trabalhosa, assim, a jornada, né? Mas é isso, faz parte. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar e falando da dor e a delícia que é, né? Trabalhar com produção cultural em ambientes assim que às vezes tem-se a impressão que são inhospitaleiros para esse tipo de assunto, né? Uhum. Mas que mesmo assim acaba redundando em coisas tão ricas, né? Existe uma demanda reprimida, tanto de produção quanto produção artística, quanto teórica, de textos e pensamento, né? Dessa área do conhecimento que é bastante rica, né? Com certeza. Eu vou me guiar aqui por algumas conversas que a gente teve e umas sugestões aqui que ela me deu, porque eu acho que nada melhor do que a próprio autor dos projetos, né, o diretor e a pessoa que implanta para conseguir apresentar, né, com toda a propriedade.
O assunto que a gente mais vai se debruçar aqui é BSB Plano das Artes, né? Um projeto que acontece, que começou a ser pensado lá atrás, mas que você conseguiu botar em prática nos anos de 2018 e 2019, Isso. né? Isso. E, inclusive, você tem material visual aí para a gente ver, né? Algumas Tenho, imagens. A gente podia ir, eu vou falando e a gente podia ir vendo, acho que vai ficar divertido. JP, podia já botar esse material aí para a gente, aí, por favor. Ah, sim. Só para avisar que para quem estava tentando ver pelo Instagram, né, por favor. Então, quem estiver vendo, avise as pessoas que no Instagram está dando um bug, coisa que tem acontecido bastante, para migrar para cá, que aí vai conseguir nos ver. E avisar também que essa live vai ficar salva aqui no YouTube da Arte Plena Produção e Cultura, e no site também. O site, mesmo depois que a Fargo terminar, ele vai permanecer no ar, tá? Uhum. Sinara, então, você podia falar de uma forma geral, assim, o que é? O que Claro. consiste o Plano BSB, Plano das Artes? Então, como você falou, o projeto ele foi idealizado, né, foi pensado antes, né, da primeira edição, que foi 2018, ela partiu de uma observação, de uma transformação que eu constatei, né, na minha vivência, na minha experiência, né, porque eu estava pesquisando sobre esses espaços e tentando entender uma transformação entre algo que tinha existido no final dos anos 90, para o início dos anos 2000, que eram os coletivos de artistas, e aqui eu vi uma outra condição enfim, da construção desses espaços, né? Acho que a gente pode seguir aí, é um folder com o elenco, né, dos espaços da edição de 2019. Então, esse projeto inicial de pesquisa, né, por assim dizer, ele começou em 2013, 2014, né, eu andando, assim, percebendo na cidade, e aí, enfim, ele é um projeto que acontece com o apoio do Fundo de Amparo à Cultura aqui do DF, né, e implementei tentei algumas vezes, mas só fui contemplada para realizar a edição de 2018, que foi a primeira edição. Então, eu costumo dizer que esse projeto, ele surge e se fundamenta numa ideia de um tripé, que é pensar a profissionalização, a visibilidade e a sustentabilidade dos espaços. Então, isso significa o quê? É isso que está sendo colocado em discussão, né? Então, essa visibilidade, cada uma dessas ideias, elas são amplas, né, ou seja, de acordo com a necessidade dos espaços. Então, muito mais do que um mapeamento, ela é, de fato, uma seleção para apresentar espaços que a gente tem aí constituídos com ateliês, galerias, centros culturais. Eu acho que é importante a gente entender uma dinâmica que ocorre nessa transformação, que é a existência de centros culturais de ordem independente, né, que até então, para a gente, centro cultural sempre era algo muito grandioso, vinculado a iniciativas governamentais, e a gente começa a ver outras experimentações, né, um mix aí entre ateliê, e situações assim. Então, o Plano das Artes, que o pessoal está vendo aí nas imagens, Sandro, ele é um circuito, né, ele parte de uma metodologia, digamos, já existente, assim, dessa ideia de ateliês de portas abertas, né, a gente tem algumas cidades que já têm isso já há algum tempo, e aí ele concentra num evento de um final de semana, a primeira edição foram 3 dias, né, esse circuito. O que é, assim, eu considero que tem alguns diferenciais, né, um dos diferenciais é fornecer o transporte, né, de vans, né, desse circuito, em pontos estratégicos da cidade, que as pessoas podem pegar esse veículo, né, fazer inscrições de antecedência, né, e circular os espaços escolhidos, no caso, em cada edição. Nessa ideia, né, porque também acho que faz parte de um pensamento meu de fortalecimento do sistema, também tem a atuação de mediação. Aqui a gente tem uma imagem do ateliê do Elefante, do Centro Cultural, com o Matias, enfim.
A gente tem uma atuação aí da mediação, né? Na primeira edição, os mediadores, eles atuavam em cada espaço, né? Porque tinha esse desejo, essa intenção de que criasse circuitos mesmo de atuação de trabalho, acho que a gente pode falar nesse sentido mesmo, trazendo aí uma proximidade que seja entre o mediador e os agentes e esses espaços, né? Então, a gente tem em edição, na outra edição, né, contratação, inclusive de mediadores para trabalhos específicos em alguns dos espaços, né? Então, assim, esse estímulo, essa tentativa de aproximar pessoas, né? Deixa eu ver se eu me lembro. Acho que tem um dado também interessante que a gente iniciou né, no projeto 1, que é a parceria comercial, né, a parceria com segmentos comerciais da cidade. Então, interessava também chamar a atenção daquele comércio local para a existência daquele espaço. Também tentando atrair, criar possibilidades de parcerias, né, de apoio, né, estimulando essa relação. Então, assim, acho que, grosso modo, né, o projeto, ele tem essa conformação, né, a gente teve uma outra edição em 2019, aí, como todo projeto, né, você sabe muito bem, Sandro, a gente vai burilando, vai ajeitando, vai vendo o que dá certo, o que não dá, vai tentando experimentar, porque eu acho também isso, né, tentar novos desafios, né, tentar outras experiências, e aí a gente já mudou um pouquinho, né. Se em 2018 ocorreu uma seleção, em 2019 fizemos uma seleção, mas fizemos uma convocatória também, né? Porque sempre interessada assim, em saber o que se transforma, né? Porque esse sistema ele é muito rápido, ele é muito ágil, assim. Então, o que se transforma aí? Então, fizemos a convocatória e chegamos a 28 espaços no novo circuito de arte. Aí, agora, com os mediadores, não mais em cada espaço, mas na van, junto com o público, já conversando, né, no percurso. E quando a gente fala isso, para quem não é de Brasília, né, não teve a oportunidade de passar aqui, a cidade, ela é espalhada, né? A gente fala Brasília, mas, na verdade, o evento todo, ele alcançou na cidades satélites também, né? E na segunda edição, foram 13 regiões administrativas, se eu não me engano, né? Então, envolvia um circuito muito amplo, né? Então, a questão do transporte aqui, aí a gente está vendo o público na van, ela é fundamental para essa circulação. Então, é um pouco do que a gente está vendo aí, o circuito do deslocamento das pessoas, né, com um mapinha, com um guia, né, para poder também circular. Não, a van não era o único sistema, né, as pessoas podiam ir de forma independente, mas tinha esse serviço, né, digamos, apoiando aí, entre outras tantas coisas que iam acontecendo. Muito legal, né? E a gente percebe que talvez tenha essa semelhança com o nosso evento aqui, que você, a princípio, você pensa, não sei se era o seu pensamento, que você estava trabalhando principalmente para formar público, né? E, na verdade, você descobre que você está formando todo mundo, assim, toda uma cadeia assim, de profissionais, né? Até essa turma que te ajudou aí, que acompanhavam, que faziam essas visitas guiadas, que faziam esse monitoramento, né? Então, você acredita que você deixou um rastro assim de gente que, enfim, ou se não estava envolvida, ou passou a se envolver mais, né, com o ambiente das artes, né? Na edição de 2018, né, dessa primeira edição, eu já falava, né, já queria discutir, eu estava pensando ali, né, porque essa coisa da pesquisadora também fica observando, né, eu já dizia uma frase assim, né, eu dizia assim, chamava atenção para o viver de arte, né, esse viver de arte de uma forma muito ampla, porque
o que a gente tem? A gente tem um sistema de pessoas que diretamente estão envolvidas, né, de alguma forma com as artes, ou pelo estudo, ou por ser atuando na galeria, né, ou até lidando com publicações, quer dizer, de uma forma variada, mas eu queria chamar a responsabilidade do próprio público, que esse público, ele também necessitava da sua vivência em meio a circunstâncias de arte. Então, estar no espaço expositivo, estar na troca com pessoas, estar respirando arte, estar conversando sobre isso, estar encontrando pessoas no espaço. É uma E eu acho provocação, que né? provocação, exatamente. Eu acho que isso foi muito interessante, né? Na edição de 2019, já mudou um pouco, isso já firmei, digamos assim, um lema, né, um tema para ser pensado, que era discutir o lugar da arte, né? Era uma provocação tanto para os artistas, né, os representantes dos espaços aí, dos ateliês, das galerias e tal, para se pensar o que significava essa condição. Mas acho que também para colocar uma responsabilidade, né, maior, ou uma discussão a respeito, sim, de algo muito específico, que é a discussão do fomento, né? Que um projeto como esse, a gente sabe, né, a gente sempre está partindo para variadas possibilidades, mas, assim, entender a responsabilidade e o benefício e a importância também do incentivo para a organização, né, para gerar, para produzir um evento como esse, né? Então, na verdade, um evento tanto como o seu, né, como o meu, que está relacionando espaços, pessoas, agentes, sujeitos e comércio local, é de interesse da própria sociedade da cidade, né? E de outros lugares também. Sim. Apesar de ser feito por particulares e apesar de ter o incentivo dos editais, né, do fomento público, é feito, gerido, pensado, implantado, produzido por particulares, né? Então a gente fica nesse espaço aí, né? Pensando na estratégia pública, mas também trabalhando com fomento público, mas pensando em como flertar cada vez mais com a coletividade, né? Eu estou Isso vendo que que a gente vocês... está vendo aí, Sandro, essas imagens, tem muita coisa aí que é da edição de 2019, e aqui a gente tem o olho de águia, né? Então, assim, só para as pessoas que não conhecem o evento ainda entender, que ele não é concentrado, assim, alguns, né, alguns espaços têm uma proximidade aqui no plano piloto, mas todos eles, né, aqui a gente tem o espaço Pé Vermelho, em Planaltina, são espaços com longas distâncias. E aí, eu acho assim, para um encantamento, e até fazer um entendimento, né, porque eu acho que é um projeto que trabalha com alegria, né, e acho que a gente está precisando também pensar em momentos, apesar das circunstâncias atuais, de muito lamento, é importante a gente não perder de vista as possibilidades, né, de recuperação e revitalização aí. Então, é um projeto que trabalha com esse calor humano, com o trânsito, né, de fluxo de pessoas, de circulação. Então, temos, e aí eu acho que o grande espanto e a grande surpresa, para retornar ao que eu estava falando para o público que não conhece aqui, é entender que esses espaços, eles acontecem, às vezes, dentro de casas, condomínios, né, que é uma realidade, uma especificidade aqui da cidade. Na edição 2, nós tivemos, inclusive, um espaço participante, que era uma sala de apartamento, era o ateliê da artista, então nós tivemos que fazer adaptações de como, né, subir com o público nesse espaço, e aí eu percebo até, inclusive, que depois isso originou, né, talvez não, assim, totalmente diretamente, porque isso é uma experiência que ela já digamos, um hábito no campo das artes em outros cenários,
Mas já vi algumas experimentações também com mostras realizadas em apartamentos aqui. Então, para dizer que isso é um grande sistema que vai mudando, né? Vai se alimentando, vai se transformando. Aqui a gente tem espaços de fotografia também que participaram, então é bem múltiplo. Eu acho que o público que circula, ele fica surpreso, e a frase que a gente mais escuta é assim: nossa, eu não sabia que existia. Não, eu tô percebendo aí, você vê todo tipo de estrutura aí, né? Você vê umas estruturas de ateliê que a gente conhece bem, que é mais doméstico, né? Apesar que tem alguns artistas já estabelecidos, que têm ateliês bacanas, né? Artistas jovens, espaços mais alternativos, galerias que fazem parte do circuito aí, algumas inclusive nacional, né? Participando das feiras e tudo. Muito legal. Eu vi numa dessas fotos aí, o Christos, né, que é um artista importante, e acho que a gente se conheceu nessa situação, né, Sinara? Quando você esteve aqui acompanhando o Cristo, fazendo uma curadoria para uma exposição dele, que acho que fez passou por alguns lugares e esteve em Goiânia, aqui no Instituto Léo Romano, né? Exatamente, com a itinerância do labirinto. Itinerante, exatamente. Olha só, muito legal, né? E aí é isso, essa riqueza, né? Dessa diversidade, diversificação e, puxa vida. E como é que funcionava? Vocês acessavam esses espaços, entravam em contato, e a contrapartida deles era só estar à disposição para receber e fazer o acompanhamento e apresentar as propostas. Na segunda edição a gente, e acho que acho que para alguns, né, foi uma surpresa, porque eu acho que a gente tem que falar que alguns desses espaços, de uma forma natural, acabavam fechando interesses ali comerciais, né, vendas exatamente no próprio espaço. Essa era uma das questões, mas isso não tem nenhuma responsabilidade direta com a organização do evento. Isso é do próprio espaço que cuida. O que nós fazíamos, né, e é a intenção sempre, é estimular as parcerias. Então, a gente chamava, né, colecionadores ou pessoas que a gente sabia que tem interesse ali para participar do circuito, né? Criar uma situação para que isso. O network se faça, né? Para que as pessoas se encontrem, né? Isso. Pensando não apenas nos contatos profissionais de pessoas que já são do meio, mas também nas possibilidades de negócios, né? Isso, formação de público e tudo, né? Então, muito legal. E eu estou vendo que as turmas não se repetem, assim. Então, parece que cada dia ia um grupo diferente, né? A gente, como eu disse, na edição 1, nós tínhamos um roteiro que era assim, circuito galerias, circuito ateliês, circuito espaços híbridos, que foi a nomenclatura, né, que eu criei para abrigar os espaços que atuavam como centro cultural, mas tinham cursos, tinham galeria, enfim, eram bem múltiplos. Mas na segunda edição, o que ocorreu foi a gente fez um circuito mais geográfico, né? Um percurso geográfico, porque as distâncias estavam maiores, né? Por conta o aumento do número de espaços. Então a gente concentrou e acho que foi até mais interessante, porque eu acho que quem participou ali pôde observar até uma pluralidade, né, uma diversificação do espaço ali dentro daquele roteiro, né, então juntava aí tanto o ateliê quanto a galeria, enfim, e aí, de novo, né, eu acho que eu sempre vou me repetir aí, que é esse grande espanto das pessoas quando chegam nos lugares e observarem como que aquele espaço, né, existia ali, e ele nunca tinha ouvido lá, né, nunca tinha percebido, né, enfim, então, acho que traz essa surpresa. Mas é verdade, isso aí é bastante recorrente mesmo, esse tipo de espanto das pessoas em relação à arte, né? E também de não saber, você falou, o tema da segunda edição foi o lugar da arte, assim, que
é muito legal, é pertinente a gente falar disso, porque isso é um questionamento para quem é de dentro e principalmente para quem é de fora, não sabe o lugar da arte, assim, né? Bom, e você, estou vendo que, assim, qualitativamente, a gente sabe, assim, como todos os projetos que você se propõe, a gente sabe que você tem muito esmero, muito capricho, enfim, a gente não conseguiu ver pessoalmente, mas eu acompanhei e sei, por fontes seguras, que o projeto é incrível. Mas e quantitativamente, assim, você tem uma ideia de quantas pessoas envolveram, assim, nessas duas Olha, edições, por exemplo, somadas? eu vou te dizer o seguinte, que a gente tem esses dados, mas não fiz o dever de casa de me preparar com esses dados assim Não, de cabeça, eu não sei te dizer. não, imagino, Mas a gente imagino. tem, inclusive, a gente organizou, a gente sempre organiza um seminário de avaliação ao final dos eventos, e aí é apresentada assim uma tabela. E como é que isso é quantificado? A gente tem um estudo com base na frequência do espaço, com base no interesse nas inscrições feitas e a participação nas vans, né, de acordo com o quantitativo das vans, mas a gente não tem totalmente um controle, porque há um público espontâneo, né, que algumas vezes, alguns espaços conseguem quantificar e outros não, porque eu acho que a própria, decorre da própria agitação, né, do Sim, evento, né? sim. E lembrando que eu fiz essa pergunta, claro, mas que a gente é muito interessado nisso também, para saber a capacidade do alcance, mas lembrando que para esses assuntos de artes visuais, a gente sempre é focado de como é que isso vai chegar para as pessoas e na capacidade de envolver e provocar, né, como a gente estava falando, né? Vamos aqui na sequência. Quais os desafios para pensar um projeto como esse? E assim, pensando nesse momento que a gente está vivendo agora, um projeto como esse e outros tantos tipos de projeto voltado para a circulação de público em momento de pandemia, por exemplo, né? Uhum. Eu acho até que você tem Eu, algumas imagens relacionadas a esse eu, tema, eu né? trouxe uma imagem, assim, que é do terceiro bloco aí, que é a ideia para você pensar, né? Eu acho que assim, para você ter ideia, quando a gente estava para lançar o catálogo da segunda edição, na mesma semana foi a semana que começou enfim, o período de confinamento aqui, e eu não Ou, pude fazer o ou lançamento seja, oficial. aconteceu em 2019, aí virou o ano, você já ia lançar o catálogo no comecinho de 2020. Foi, a gente até demorou a lançar o catálogo um pouco, e até eu explico isso no texto, que uma das questões é que muita coisa mudou, não pela pandemia, em 2019, mas por circunstâncias de políticas públicas também, né? Ou seja, então a gente, uma série de mudanças ali que já estavam ocorrendo e que a gente mantém, né? Eu mantenho um contato, né? Ou estava mantendo naquele momento, talvez a gente menos agora, porque a gente não tem não frequenta, né? Enfim. Mas o que acontecia ali? A gente já estava observando essa transformação, né? Essa transformação. E então levou um tempinho, né, para a organização do catálogo, e quando eu fui lançar em 2020, foi a semana que nós tivemos aqui a decretação para o lockdown, então não pude lançar, né, e aí estou vivendo justamente essa pergunta que você me faz cotidianamente, refletindo sobre quais são esses desafios no remoto, para um evento como esse, que, como eu disse, é um evento vivo, um evento que necessita desse circuito, né? A gente tem até, eu trouxe aí um mapinha que dá um exemplo do quanto há essa distribuição, né, o deslocamento das pessoas pelas regiões administrativas. Então, acho que a grande questão, pensar como que eu posso ainda realizar uma parcela do evento, né, e eu acho que essa é a questão, mas não me conformando, né, e não querendo que a gente se conforme como uma substituição.
eu acho que não substitui, porque a gente está falando de troca, a gente está falando de afeto, a gente está falando de estar juntos, de conhecer o espaço, de se descobrir aquele local. Mas eu acho que é isso, são desafios, né, Estou vendo que aqui, que legal, você usou, desculpa te interromper, mas é muito interessante ver isso. A gente fica pensando a logística que é de montar uma planilha dessa, enfim, e olha que legal. Aí é dos locais, né? Isso, então aí é um mapinha, né, com o endereço dos locais, no outro, depois a gente vê, mas enfim, tem esse deslocamento aí, só para dizer que é fundamental aí a equipe com que eu trabalho, né, eu tenho um produtor que fica durante o período só pensando, né, trabalhando na realização dos mapas, né, enfim, o nome de toda a equipe está aí no catálogo, estão nas peças, os nomes estão no site, então não dá nem para eu falar todo mundo aqui, senão a gente fica Não, um tempão, mas vai o meu carinho, o meu agradecimento, né, vocês sabem que eu estou falando de vocês. e fica essa indicação aí também para as pessoas visitarem o site, né? Exatamente, E do todas essas PSB Plano das Artes, informações. que agora é Plano das Artes, Sandro, deixa eu te contar. Ele é Sim. Plano das Artes, aí nós temos as rotas, ó, rota vermelha, cada rota dessa vai para um grupo de espaços, né? Esse ano, foi esse ano? Não, foi até nessa ideia da transformação, do pensamento dos desafios do remoto durante a pandemia, em 2020, eu já tinha esse planejamento de ampliar o Plano das Artes, dele ir para outras regiões. Então, eu tenho um projeto que vai e volta e tal, mas com Maceió, né, tive um tempo pensando, né, idealizando para ver se acontecia aí em Porto Alegre, trabalhar com parceiros locais, né, enfim, a gente poder estabelecer essa troca, esse canal, enfim, fica o desejo aqui para a gente fazer alguma coisa juntos, enfim, eu acho que é mais pensando nesse fortalecimento do sistema dos produtores que estão ali envolvidos com espaços de arte, né? Então, aí, só para vocês terem uma pontinha do que é esse circuito, né? Assim, Eu então, estou vendo aqui, só para pontuar, o pessoal está comentando bastante aqui, um monte de gente elogiando e dizendo que o material e a organização foi excelente, que até hoje usa como referência, a Virginia falou, usa esse mapa como referência de espaço, né? O Paulo Henrique, nosso amigo em comum, né, de Anápolis, ele falou parabéns pelos profissionais que vocês colocaram na feira, que a Sinara é super, gente mandando oi, elogiando, BSB Plano das Artes é uma iniciativa maravilhosa, excelente mapeamento do circuito DF e em torno. Flávia Fabiana, parabéns. Importante esse movimento de fortalecimento do sistema das artes, parabéns aos organizadores, que legal, que bom. É sinal de que vê que gera um impacto, assim, e é muito espontâneo, né, esse tipo de manifestação, porque as pessoas ficam carentes de coisas acontecendo, e quando tem um projeto dessa magnitude, com esse nível de organização, com os profissionais que você envolveu, eu estou vendo um monte de nomes aqui, para quem é do meio sabe a importância que isso tem, assim, né, do tipo de pessoa, de profissional que você envolveu, inclusive como o Paulo se referiu ali, né? A gente sabe, consegue avaliar, ter esse termômetro, o tipo de gente que você está envolvido, né? Que você anda junto, né? Isso. Eu acho que é isso, a gente pensar essa grande complexidade que é o sistema das artes, né? Então, assim, quando a gente pensa nessa questão maior, né, do sistema, a gente não está falando só da execução de um evento, né? Não é só isso. Ele é, de fato, a existência de um grande, de variados agentes. Nós temos um produtor, nós podemos ter curadores, nós temos, não no meu evento, eu estou falando da complexidade desse sistema, né? Então, nós temos curadores, nós temos produtores, nós temos os artistas, nós temos colecionadores, quantos mais a gente vai falar? Temos aí críticos de arte, inclusive, em 2019, nessa edição,
eu chamei para participar um jornalista aqui da cidade, o Bernardo, para acompanhar, né, o próximo projeto, ele prevê, inclusive, o fomento do espaço da crítica, né, da gente discutir onde que anda isso, né, de qualquer forma. Então, assim, é só para a gente entender que esse nosso lugar, ele envolve variados agentes, ele é de suma importância, né? Quando a gente fala em sistema, a gente está falando de um desenvolvimento, e daí não pode ser afastado da discussão de políticas públicas, por mais que eu seja uma incentivadora, assim como você é, de que nós tenhamos as nossas próprias iniciativas, né? A gente não está tirando de olhar essa questão, mas a gente tem que entender que quem produz arte é a sociedade civil, né? Quem só produz arte é a sociedade civil. Então, como que isso pode, de fato, ser estimulado, ser incentivado, né? A compreensão dessa organização para a sociedade, né? A gente está vendo aí, né, Sandra, esse momento de pandemia, questões complicadíssimas, né? Também. Tá de mal a pior, né? A gente não sabe nem o que dizer, assim, o que pensar, e difícil até de traçar planos. A gente tem muita esperança, é claro. E a gente que tem eu já me sinto assim, a gente aqui da Arte Plena, eu, a Vanessa, a gente se sente já com uma responsabilidade no meio que a gente está, porque se falta um evento como esse e outros aí que a gente trabalha, você deixa de envolver tanta gente, tantos profissionais, né? E a gente é cobrado por isso, por incrível que pareça, as pessoas passam a nos ver como se fosse essa responsabilidade de instituição, né? Então, fica assim, a gente está usando aqui um dinheiro, um fomento público, e inclusive uma das lives eu abri espaço para que um membro da secretaria falasse, para a gente conversar junto. A gente não quer ser espírito de porco e somente criticar, mas abrir o diálogo para compreender por que é possível os agentes, como você disse, da sociedade civil realizarem e pensar em estratégia e não desistir, se manter firme e sustentar suas famílias e trabalhar. E é tão difícil assim para as pastas, para as secretarias, pensar em estratégia para gerir os espaços que já existem, com tantos profissionais capacitados que tem. A gente está falando aqui de Goiânia e Brasília, mas isso se aplica ao Brasil inteiro. Toda cidade que você vai tem um agente cultural importante, realizador, e sofrendo preconceito da sociedade e tudo, né? Como é que você pensa isso? O que vai acontecer com a pandemia, assim, com esses projetos? Olha, eu não cheguei ainda ao estágio de ter, digamos assim, uma bola de cristal, né? Mas a gente arrisca, né? Eu observo muito, né? Pesquiso, você sabe, enfim, né? Então, eu acho que é um momento de observação. Eu acho, assim, que a gente está vivendo, né, desde o ano passado para cá, nós tivemos, uma aceleração do tempo muito gigantesca. Isso significa dizer também que há um anseio muito grande por resoluções, né? A gente está vivendo viveu o anseio máximo de resolução pela vacina, por exemplo, né? Então, assim, a gente está querendo, né, de um modo geral, metaforicamente, essa grande resolução, esse grande essa transformação, né? E aí, o que eu quero dizer? Acho que eu entendo, assim, que a gente viveu um encantamento do ano passado para cá de imigração necessária para o campo do remoto, feiras, né? Eventos, as lives, tudo isso, né? Tivemos os editais emergenciais, né? A Lei Aldir Blanc, né? Que funcionam aí. Tentando cumprir com esse papel. Por outro lado, o que a gente tem visto aí? O artista fazendo, o produtor tentando realizar de alguma forma, né? Então, eu acho que o que está operando de maneira geral é a tentativa e erro. É a tentativa e erro, porque não há o que fazer. É a tentativa e erro.
E aí, seguindo esse raciocínio, né, se eu não me perdi, o que a gente tem aí? A gente tem, talvez, nessa experimentação e nessa discussão, e aí indo para um campo bem prático, né, da questão, por exemplo, de venda, né, a gente viu que vem tendo uma discussão dessas vendas online, né, das galerias virtuais, dos espaços, como uma alternativa, né, eu acho que é super importante ter isso, eu acho que questões do remoto, elas não vão desaparecer se a gente tem que saber aproveitar muito bem isso, né, que é o fato do nosso encontro aqui, de pessoas que estão longe da gente também poderem nos escutar, isso é fundamental, vai ser fantástico, é fantástico, mas eu penso também que a gente não pode se dar por vencida, e não pode se contentar com pouco, né? Eu acho que ficou comprovado, inclusive em estudos recentes aí, a partir das feiras que tiveram, né, com as experiências online, estudos aí, que comprovam que, por exemplo, o colecionador ou frequentador de feira latino-americana, ele gosta do contato, ele gosta do encontro, ele tem a necessidade desse calor humano. É uma característica que talvez se mude, mas ainda não mudou. Ela é essa. Então, assim, quando a gente está falando dessa condição, eu acho que a gente não pode esquecer que a arte ela é muito mais do que comprar. Ela é também, veja bem, eu não estou criticando isso, entendeu? Eu só estou dizendo que há toda uma cadeia, para voltar à questão do sistema da arte, que está envolvida aí. Quando a gente fala de arte, e a própria feira, ou a galeria, isso aqui, a gente está atingindo uma complexidade. Eu tenho um curador, eu tenho um artista, eu tenho um montador, eu tenho vários papéis, vários agentes, né? Então, talvez, acho que o grande, falando ainda da ideia de desafio, é pensar como que a gente faz esse cruzamento de experiências agora. Já sabíamos de um jeito, agora estamos sabendo de outro, que é o modo remoto, e como que nós vamos ser, né? O que a gente deseja daí, né? Eu acho que enfim, assim, acho que vários segmentos, muitos encontraram rapidamente, né, a forma de já se adaptar, a forma de trabalhar e tudo, mas eu acho que com a arte realmente vai demorar um pouquinho mais, é um processo, e está todo mundo esperando assim, uma epifania, assim, um clarão se abrir no céu e dar mais pistas para a gente, né? Que a gente faz o que pode e nem sempre é suficiente, né? Mas a gente, afinal, é o nosso trabalho e, enfim, e ao contrário do que muitos pensam, não é um hobby, né? Então a gente precisa se dedicar a descobrir isso, né? Como se adaptar. E bom, e assim, o que a gente percebe também é que acabou tendo uma demanda reprimida, assim, né? Nesse período, né? Porque as pessoas não se encontraram, assim, uma produção muito represada ali e uma demanda reprimida de outro lado, assim, porque né, um monte de coisa continuou, a construção civil, os arquitetos estão trabalhando, os engenheiros, as obras e tudo isso acaba impulsionando o mercado, sobrando ali uma fatia pequena, mas para as artes, né? Mas as pessoas não estão conseguindo se encontrar, né? Porque isso parece que pertence, isso aqui que a gente está fazendo, pertence a um grupo muito pequeno, assim, de interesse, né? Eu acho, retomando até um pouco do que eu estava comentando anteriormente, o que eu acho que, assim, uma das questões, por exemplo, que eu tento, né, porque durante o evento a gente faz umas reuniões de preparação, de convocatória com os representantes dos espaços, tem os encontros, conversa, eu falo um pouquinho, eu acho que é ali um momento em que, inclusive, pelo menos na primeira edição, espaços que já existem há algum tempo, e seus representantes passam a conhecer jovens, né, que estão ali iniciando, inclusive, a carreira como galerista e tal. E aí, nesse momento, eu acho que tem uma questão que é essa compreensão
dessa multiplicidade. Cada espaço, ele tem uma vocação. A gente não precisa ser todo mundo, é a coisa que eu mais falo. A gente não precisa ser igual, todos serem iguais. Eu acho que o mais bonito do evento, e aí eu vou chegar já na questão que você está comentando, é que é justamente esse diferencial. Então, assim, uma das teclas assim, que eu fico batendo muito é na questão de compreensão da vocação do espaço. Uma galeria com um evento X, ela não precisa fazer a mesma coisa que o espaço híbrido faz, porque o espaço híbrido, ele está num determinado lugar, a conformação exige um outro tipo de evento, no outro tipo de horário, nem todo mundo precisa oferecer curso. Então, eu fico conversando muito para a gente se entender, porque não é porque o outro um espaço faz que você também vai ali fazer. Inclusive, por quê? Porque é um grande organismo que um vai alimentando o outro, como se fosse, de fato, um grande espetáculo. E aí, quando eu digo isso, eu também estou falando que a arte e o processo artístico, ele se dá em variadas instâncias, né? De novo, a gente não, assim, eu fico pensando, né, embora defenda de fato a questão da solidificação desse sistema e, claro, de um mercado da arte, mas eu acho que a gente tem que observar com muito cuidado falas mais recentes, comentários mais recentes sobre a comercialização de arte no remoto, online, em que coloca o fato da compra em si como a principal questão. E aí, de novo, o que eu quero dizer é que a principal questão, ou as principais, não é a principal questão, são as principais questões, as variadas questões. É o Sandro, é o evento, sou eu, é o mediador, é o artista, é o galerista, é o colecionador. É essa pulverização, entendeu? Porque só dar o clique e comprar, e porque aquela arte fica mais barata naquele sistema, eu acho que não é a questão que nós estamos falando. Não, é muito para além disso. É muito para além disso. A gente está falando de novo, vou me repetir aqui, desculpa, gente, mas a gente está falando de um sistema, de pessoas que estão aí, inclusive, produzindo conhecimento sobre arte, sobre produção cultural, sobre o pensamento artístico. Então, assim, é uma cadeia muito maior. E não se esqueça, não somos só nós. Inclusive, o quê? Temos aí as pessoas que precisam disso como um espírito de vivência mesmo, ou seja, que sejam nem só colecionadores, as pessoas que frequentam esses lugares, as pessoas que nem frequentavam e quando começam a frequentar e viver, ficam com necessidade, né? Enfim, ficam encantadas com essa experiência. Então, eu acho que é disso que a gente está falando. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta que não tem muita relação com isso, mas a gente sempre pensou assim, Goiânia e Brasília, que estamos perto e estamos longe, né, para muitas coisas, assim. Questão cultural e tudo, de formação e tal. E você acha possível, assim, esse encontro estético, assim, da produção de Goiânia, da produção de Brasília? Enfim, a gente tem visto em episódios recentes aí de curadorias que sim, né? Mas como é que você vê isso? Olha, agora, sabe que é uma pergunta bem interessante, assim, para eu pensar, porque, assim, quando você começou a falar disso, eu pensei muito localizadamente de artistas com quem eu trabalhei. Um deles é o Paul Setúbal, né? E que teve aqui, eu fui diretora... Que é goiano, né? Eu fui diretora do Elefante Centro Cultural, o Paul expôs lá, né? Está com exposição, inclusive, aí em cartaz agora. Então, a gente está falando do quê, poeticamente, né? A gente está falando de um solo, né? A gente está falando de uma terra, né? Então, assim, a gente pode discutir aqui horas, desde questões, às vezes, materiais que estão presentes nessas produções, né? Dessa terra vermelha que se espraia nesse solo aqui, mas a gente está falando também de questões de pertencimento, né? De algo que parece que é uma condição climática também, territorial, que atinge o corpo,
né? Então eu vejo essa produção, não sei se eu estou respondendo muito bem, mas eu vejo essa produção assim, com essa questão. Vou até te usar um exemplo aqui e linko com essa ideia do que nós estamos fazendo durante esse período remoto. Agora eu abri uma exposição online, lançamento de um catálogo, que é o Obra Arquivo MAB, que foi um projeto que eu de residência artística na construção do Museu de Arte de Brasília, né? É um projeto que foi idealizado pela Gisele Carricon de Azevedo, e eu fiz a curadoria, né? Foram 18 artistas em 2019 que fizeram essa residência, e nós lançamos o catálogo agora com uma experiência online, inédita, assim, uma vivência no Instagram, então tentando esses mecanismos, né? Porque eu tenho um impresso, mas ele não pode ser lançado agora. E aí, para te dizer que nessa experiência, o que a gente tem? Eu vejo muitos vínculos, sabe? A gente tem aí, eu acho que um lugar comum que é também de grito da arte, sabe? Assim, de se colocar dentro de um cenário. A gente tem uma produção fantástica, Sandra. A questão é essa, a gente tem uma produção fantástica. Goiânia nos anos 1980, né? A gente sabe o que chegou aí, que jogou para o mundo, o que realizou, né? Aqui mesmo em Brasília, né? Desde que eu estou aqui, pude acompanhar e me envolver no desenvolvimento de variados artistas aí, vendo, despontando uma série de questões aí extremamente importantes que eu acho que fala desse lugar de pertencimento, né? Não faz sentido, apesar dessa conformação sociológica, antropológica e etc., e das heranças culturais, né, que são bem diferentes, assim, Brasília é mais misturado, né? Faz muito sentido isso, de como é que isso afeta a ânima de cada um, né? E isso vai afetar diretamente na produção. Tem muito sentido o que você está dizendo. Esse lugar de terra, a proximidade, né? Essa coisa dessa construção controlada, né? Utópica. Eu acho que são questões que essa ideia que talvez de uma forma diferente, né? Mas que a cidade se impõe, né? Entre as relações interioranas e de progresso, ainda estamos falando disso também, ainda estamos falando disso. Claro que tem outros temas, tem outras questões, né? Outras materialidades, né? Vocês aí têm grandes grupos de performance, né? Também em atuação, mas eu acho que há um diálogo, e se isso for um convite para fazer uma curadoria, vamos. Então, olha só. Não, é porque... não, é isso. Eu acho que... Me corrija se eu estiver errado, mas acho que durante muito tempo Goiânia ficou com essa, como você mencionou aí, nos anos 80, né? Acho que Goiânia meio que era reconhecido como essa região das artes no Centro-Oeste, né? Mas Brasília, principalmente dos anos 2000 para cá, não está devendo nada. Assim. Grandes, enormes artistas que estão, né, que despontaram, e outros que se estabeleceram, que amadureceram e despontaram para o mundo. Então, hoje eu vejo muita equidade assim, na qualidade de produção, né, pelo menos. Né? Haja visto isso que a gente está dizendo, né? Nas grandes curadorias aí sempre tem goianos, sempre tem pessoas do Distrito Federal, de Brasília, brasilienses, né? Eu tenho uma proximidade com Brasília, eu tenho uma irmã que mora aí, então sempre estou aí. Então eu não vejo já mais tanto essa distância, né? E eu estou perguntando para você, que é uma pessoa que veio de fora, né? Então acho que você consegue falar com uma imparcialidade, com certo distanciamento. Eu fico muito feliz eu cheguei aqui em 2004, e bem no comecinho de 2004, e fico muito feliz de observar aliás, de observar não, de fazer parte de algo que eu percebo como uma mudança, né?
Não estou dizendo, eu acho que cada momento tem cada período tem sua questão, né? Não estou dizendo se é melhor ou pior. Eu estou dizendo que é simplesmente isso, né? Algo que me criou, por exemplo, para gerar esse projeto, né? Um outro tipo de conformação, né? Enfim. E eu acho que assim, eu sou professora da universidade, mas antes de ser professora da universidade, eu fui, isso para dizer assim, também desse sentido de observação, né? Antes de ser professora da universidade, eu estava ali no Centro Cultural como curadora, diretora, no Rio, eu fui diretora do Foto Rio, que é o Festival de Fotografia do Rio de Janeiro, e antes disso eu tive galeria de fotografia. Então, quando eu falo, eu acho que assim, é uma soma de observações, de experiências, de questões, e daí você pode observar que é muito enfática a minha fala de defesa desse sistema, porque eu entendo a complexidade, a importância desse sistema, né, da gente se alimentar um do outro, né, não existe artista sem curador, curador sem crítico, crítico sem o produtor cultural, e por aí vai. Claro, estou exagerando, né, me perdoem aqui, mas é mais para chamar a atenção mesmo desse grande ciclo, né, dessa grande mistura que existe de fato, que é fundamental e que a gente coloca aí uma grande operação dentro desses sistemas que a gente está, do circuito da cidade. Eu acho que é isso, a palavra circuito mesmo, né? É verdade. E é bom a gente estar sempre lembrando disso, né, que tem uma diferença que você chamou a atenção no meio da conversa aí, da diferença de circuito e mercados, né, que são coisas bem distintas, que se tangenciam muitas vezes, mas que a gente precisa sempre trazer conosco, muito bem definidos os contornos disso aí. Acho muito legal, assim, quando você fala desse tripé, profissionalização, visibilidade para o espaço e sustentabilidade para o espaço conseguir se gerir e se manter funcionando. É isso é o básico, né? Isso é o que a gente esperava, por exemplo, de uma gestão pública, né? Uhum. Você não acha? É uma premissa de um desejo? Com certeza, né? Eu acho assim, pode parecer contraditório da minha parte, mas não é. Eu estou convencida que tem uma lógica que a gente precisa discutir as políticas públicas de fomento, mas ao mesmo tempo a gente precisa discutir as nossas próprias responsabilidades de gerir, né? E de criar outros recursos, né? Então, assim, como que um governo ele entende as transformações dentro do campo das artes? Então, por exemplo, antigamente não existiam editais que contemplassem manutenção de espaços, né? Você tinha prêmio, salão, de enviar o artista para determinadas, né, as bolsas de viagem, de pesquisa, etc. e tal, mas você não tinha isso. Quando é que passa a existir? Passa a existir a partir do momento que existe a realidade de vários espaços coletivos existentes ali, né? E nós chegarmos a esse patamar maravilhoso que é poder ter um fomento para isso. Mas, ao mesmo tempo, o espaço, concorda? São muitos espaços para o que o próprio fomento é capaz de promover. Então, o que é que precisa existir? Precisa existir a compreensão que a organização do seu espaço é necessária. De que forma que você vai gerir isso, vai se organizar? Ou você vai ser uma galeria, vai trabalhar diretamente com a venda de obras de arte, ou você vai também ser um ateliê que abrigue cursos, né? E aí eu acho que agora tem espaços que eu vejo e percebo, né? De vez em quando eu mantenho contato com as pessoas e digo, olha, estou observando que você está fazendo isso está bacana, acho que é um caminho bom. Então, claro, né, hoje em dia o trabalho é muito exaustivo no modo remoto, mas quando eu posso, né, eu entro em contato, enfim, comento isso. Então, vejo que tem uma modificação nesse sentido. E, talvez, para esses espaços que sofrem, né, com a sua sustentação só do modo, pequenos espaços, só do modo da galeria, eles podem se reinventar nesses cursos, ou não sei quais outros sistemas, ampliando aí para o nacional, né, criando, e aí sim o lado positivo do remoto,
talvez isso não seja uma grande ideia que eu estou pensando aqui, mas é uma observação do que eu tenho visto, né? Então, acho que voltando para a sua pergunta inicial, é isso, a gente entender, de fato, que a importância dessas políticas públicas para o desenvolvimento da cultura e da arte, que esse desenvolvimento que a cultura e a arte produzem, ele é muito maior do que só para a gente, ele é de fato, espero que, né, a gente esteja extrapolando aí o nosso público, então quem está chegando aí, entenda, isso não é só para a gente, isso é muito maior, isso é para a cidade, isso é para variados tipos de transformações, né, econômicas, sociais, culturais, artísticas, de conhecimento. Então, e essa compreensão, ela é extremamente necessária, mas também precisamos experimentar outras chaves, né, para pensar essas gestões e essa sustentabilidade, seja por explorar mercados editoriais, enfim, e aí a gente, papo longo. Cabe a criatividade, né? Bom, só lembrando aqui, fazendo uma observação sobre o que você falou agora há pouco, sobre convites de trabalho, de parcerias futuras, já se sinta convidada para todos os nossos projetos, assim, entendeu? É questão só de alinhar as agendas, assim, e da mesma forma a gente também está à disposição. Mas é verdade, assim, exceto a produção acadêmica, claro que também é acessível, né, os trabalhos vão para um repositório, vão para um lugar que pode ser pesquisado, e é um lugar um pouco mais hermético, assim, né, de conhecimento, né, e parece que a produção é autocentrada ali, parece que ela existe mais para circular só entre poucos mesmo, mas a produção particular da sociedade, do artista que produz, do curador, do crítico, do diretor de uma instituição, seja pública ou seja privada, né, uma galeria ou um espaço cultural, tudo isso a destinação final é para o público, né? E parece que isso que se perde assim no processo. E você falou, bem lembrado, antigamente os fomentos eram muito focados na ponta da flecha ali, que é a produção, o artista, era só montar a exposição, era só isso que se falava, né? Só para montar a exposição. Hoje, o iluminador ele pode fazer o seu próprio evento. Hoje, o montador ele pode fazer um seminário. Enfim, como você mencionou, o jornalista ele pode fazer um seminário só sobre texto crítico de arte, e etc. E isso acho que foi também foi compulsório, assim, foi acontecendo, né? À medida que a coisa foi dilatando e as pessoas percebendo essa complexidade do que é uma produção, né? Sinara, é o que você disse. Pessoal, parabéns, Sinara, o Plano das Artes é um projeto fantástico. A Flávia Fabiana, que é só fã, né? Excelentes experiências, obrigado por compartilhar. Momento rico de troca de conhecimentos, parabéns. Viva o Plano das Artes, muito importante esse movimento de fortalecimento do sistema das artes. Parabéns aos organizadores. Eu vou me incluir nisso aí, né? Porque a gente tem uma pontinha de responsabilidade de estar dando espaço para tanta gente legal falar, né, mostrar e contar para a gente as suas experiências, né? Claro, muito bom. Você tem mais imagem para mostrar para a gente aí? Não, né? Acho que não, mas a gente pode voltar para quem entrou agora, pode girar aí do começo eu e acho, a gente vai falando. Eu queria só fazer assim, uma reflexão, que eu acho que o tempo inteiro a gente está enfrentando, de uma forma geral, né, pessoas que estão envolvidas aí com a arte, certos pensamentos de um senso comum que se cristalizou durante um tempo, que a gente também não vou atrás de saber como é que tanto, por que continua, né? Mas é só para fazer então, quando você fala assim da questão assim, que nós trabalhamos, né, que o artista trabalha, então eu acho que é um pouco essa ideia, quando eu digo assim, ideias que se cristalizaram ali, de uma forma pejorativa e tal, e que a gente já está vivendo uma outra
outra realidade há muito tempo. E a gente precisa que as pessoas, de modo geral, não só compreendam, né, mas procurem saber, né? Então a gente está falando, a gente está falando de setores gigantescos. E acho que outra questão que se cristalizou como sendo consensual e que se repete imensamente, mas que eu não observo mais como uma verdade absoluta, dessa fechamento da universidade em si mesma, sabe, assim, só para a gente criar aqui um outro caminho de diálogo. E por que eu digo isso? Porque a gente tem, claro, pesquisas específicas, questões específicas, né, que faz parte, assim, mas a gente hoje, eu não sei, assim, eu só queria chamar a atenção porque a presença da Universidade de Brasília nessa organização, nesse fomento das artes aqui na cidade, eu que venho, né, com essa observação de fora, é gigantesca, é gigantesca, é fundamental, né? Então, eu não sei, né, eu precisaria de um tempo ainda para elaborar um pouco mais, mas, assim, eu só queria deixar isso como uma questão para a gente refletir e pensar, porque às vezes a gente pega ideias que foram solidificadas de alguma forma, né, que eu entendo, até reconheço historicamente de onde isso vem, mas que a gente precisa olhar o que está de fato acontecendo na contemporaneidade, o que é que de fato acontece agora, né? E a gente tem aí a Camila Suato, que acabou de passar, aluna da UNB, a gente tem o pé vermelho aí do João Angelini, e aí não é só o formar, né, a pessoa vai para o mundo, e aí a própria universidade também se retroalimenta e vai, então, e faço parte desse corpus também, né, então, isso para dizer que muitos desses realizadores aí são, inclusive, participantes desse sistema, que é acadêmico. Eu acho que o negócio é talvez até a remodelação dessa palavra, né? Porque vincula aí uma coisa meio século XIX, etc e tal, e talvez esteja mais, é o que temos, é isso, mas eu acredito muito que é uma participação, pelo menos aqui, muito intensa e muito importante. Não, é Olha, está ótimo, vermelho aí. ótima essa Enfim. observação, inclusive para contextualizar, assim, e essa percepção de que o cenário está mudando, né? Tá cada vez mais próximo da contemporaneidade mesmo, como você mencionou, né? Das possibilidades de produção, de escoamento né, e de criar conteúdos dessa área de conhecimento. Muito legal. Para quem chegou, pegou pela metade aí, a gente está passeando essa aí é da segunda edição, Esse aqui é 2019. da segunda edição. Vocês devem ter visto que volta e meia aparece um banner, né, um cartaz. A gente tem umas peças, né, que são distribuídas, né. No início do evento, a gente tem um kit Plano das Artes que todos os representantes dos espaços pegam, que são os cartazes, um Sim. banner de localização. Por que esse banner de localização? Justamente para a própria van, né, e para pessoas que vão tentar localizar o espaço. Então, a gente pede para o espaço colocar isso na fachada, dá para ver aí em alguns momentos, aí é o Elefante Centro Cultural, então coloca na fachada, então esse amarelo, esse colorido, chama a atenção de quem está passando e localiza o espaço, porque às vezes o espaço está ali no meio de uma vida própria da cidade, né? Então, tem ali, enfim, uma série de coisas, não? Aí mesmo o elefante tem uma identificação pequenininha aqui, então é só... Isso. Isso. E aí, então, a pessoa localiza, e aí tem a camiseta para os mediadores, para os próprios representantes, enfim, pequenas peças ali, né, para a gente ter também uma ideia da complexidade mesmo, econômica do processo, os mediadores, né, enfim, A gente uma está série. vendo aqui nessas imagens aqui umas senhorinhas aqui acompanhando, ó, nessas e nas anteriores, né? E Uhum. misturado com a molecada aí, né? Com a Tem. meninada.
Tem. E é importante que eu lembrei agora de uma questão, na edição 1, nós tínhamos uma pequena verba dentro do projeto que era para questões de acessibilidade, alguns espaços. Então, eu fazia um levantamento, um diagnóstico desses espaços, claro, não dava para, né, realmente era para necessidades emergenciais, e fazíamos pequenas adaptações ou melhorias em um ou outro espaço. Por quê? Porque talvez o que a gente está falando é desde a galeria, né, com a sua estrutura, a espaços que são ateliês de artista que funcionam ali na própria casa do artista, né? Sim, Então, que não assim, eu tem, não posso... e que não tem Oi? necessariamente essa obrigação de ter, né, De receber o de público, receber, né? Então, isso, uma simples sinalização já muda tudo, né? a sinalização, a gente fez uma rampa num determinado lugar, uma rampa pequena, né? Eu digo assim, né? Para acessibilidade, melhorava uma determinada iluminação, pouquinhas coisas pontuais, mas que resolviam ali. Então, isso a gente conseguiu organizar dessa forma, né? Porque é um convite, mas não pode ser um fardo para o participante, né? Eu Sim. partia dessa lógica, né? É. Mas acho que assim o grande encantamento mesmo por parte do público é descobrir esses recantos, né? Descobrir o Mano Obra, que é esse espaço que acabou de passar, em que é dentro de um condomínio, de uma chácara, né? Na época, é, foi até com a curadoria do Bené Fonteles, né? Tinha uma exposição com peças da coleção dele. Então, é isso. Eu acho que para quem aqui a gente está dando uma palhinha, né? Para quem não conhece, quem participou sabe como é que é, né? Parece que eu, enfim, fazendo o meu propagandista aqui, né? Mas eu acho que é isso. A gente fala com muita paixão, né? E por acreditar na própria formação. Um detalhe também interessante, aí trazendo de novo para a questão da universidade, que esse espaço, esses mediadores, uma discussão que eu levantei também foi de possibilidades de estágio nesses espaços que a gente chama de educação não formal, né? Então, existe esse desejo, né, de estimular esse contato, né? Na segunda unidade também nós tivemos uns espaços pop-ups, que foram espaços convidados em Taguatinga, na verdade, são espaços que já têm uma vida própria, digamos assim, não são espaços exclusivos de artes visuais, porque todos os nossos espaços são de artes visuais. Esses dois não eram, mas a gente queria levar a discussão das artes visuais para lá. Então, nós fomos para Taguatinga e para Ceilândia, no Invenção Brasileira e no Jovem de Expressão, e montamos lá algumas atividades, debates sobre formação de centro cultural, tivemos uma oficina para cegos, de uma metodologia de uma artista, né, específica, que ela já trabalha com isso, enfim, bem, bem, bem rico, assim, para quem Bem rico. participa. Maravilhoso, Sinara. Gostei demais, assim, eu já tinha alguma informação, mas dessa forma que você vai nos conduzindo aí, a gente vê o quão importante é, o quão relevante é, e o tanto que a gente torce para que o projeto tenha vida longa, assim, né? O projeto tem Instagram, né? O Plano das Artes, né? Tem o Instagram que eu divulguei, inclusive, a Fago também, né? Eu acho que a gente tem essa parceria de se ajudar. Agora eu vou retomar, pensando esse desafio do remoto, né? As atividades eu estou chamando de atividades preparatórias para o que vai vir, né? Da execução do Plano das Artes, porque eu tenho a terceira edição contemplada, né? Para realizar. Não sei ainda exatamente como vai ser, mas eu vou fazer um preparatório remoto, né? E a gente vai começar com algumas atividades também pela página do Instagram, que é o Plano das Artes. Nós temos o site também, enfim, e acho que é isso. É isso. E assim, então, olha, meus parabéns, palmas para você. A gente sabe
que não é fácil. Eu sei que você não faz sozinho, claro, a gente não faz nada sozinho. Não. Você mencionou aí várias vezes da sua equipe, né, que é valorosa, que te ajuda muito, mas sem esse tipo de agente provocador e que pensa e que tenta fazer o que não existe e dar um passo além do que está posto. Isso é fundamental, assim, nisso, e a gente acredita muito nesse tipo de iniciativa, assim. Então, meus parabéns, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para essa conversa, assim, acho que foi riquíssima pelos depoimentos que eu estou vendo aqui, da minha parte também, fiquei muito satisfeito. Aí, ó, muito bom o encontro da Fargo e da Carol e da Sinara. Só aplausos e tudo, o pessoal tá curtindo muito. Hein? Não, eu super agradeço. O meu, assim, a gente pode jogar aqui o desejo que é a gente sair daqui de Brasília e se visitar, né? Visitar a próxima Fargo presencialmente. Sim. E vocês também chegarem aqui para participar do próximo Plano das Artes. Eu acho que isso é um lindo pensamento, né? E parabenizar vocês, agradecer enfim, desculpas também pelo processo de demora, né, da gente acaba resolvendo aqui a data, mas eu acho que é esse momento também de compreensão mútua e múltipla que a gente está tendo nesse momento, né, muito complicado. Vocês estão vendo aí a divulgação, Plano das Artes. Eu só vou jogar no Google BSB Plano das Artes, que tem lá, .com.br. E também não deixem de visitar o site da Fargo, que continua no ar, mesmo depois da feira, tá? Mas a feira fica até o dia 2 de maio, que é um domingo, no outro domingo, arteplena.arte.br, tá? E vocês vão ver os conteúdos lá, além dessas lives todas, que eu até perdi a conta, por isso que eu te falei a questão de mediação, né, da sua sugestão, eu percebi isso. Mas ontem eu percebi, mas eu falei assim, não, ele entendeu que seria isso, eu deixei, né? E está tudo certo, como aconteceu em outras que eu fiz a mediação. Né? E eu super agradeço você ter a disponibilidade aí para me atender nessa conversa, né? Que eu acho que é esse espírito que a gente queria, uma conversa mesmo. Não, é isso mesmo. Você é uma gentileza e vamos vibrar para isso tudo que você desejou aí, para que se concretize o mais rápido possível, né? E que daqui a pouco a gente tenha essa epifania do que fazer, do que será da pandemia, do nosso futuro e do futuro das artes, né, Sinara? Isso mesmo. Só agradecer, enfim, a equipe de vocês também. E é isso, visitem aí as páginas, né, da gente e vamos respirar arte. A gente vive de arte, né? Maravilha. Obrigadão, um beijo, até uma próxima. E a gente se fala, mantém contato. Tchau, tchau. Tchau, tchau.